Maravilha, vamos nós aí para a questão de hoje, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí, badala, sinoca para o YouTube te avisar e se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente, maravilha? Então, agora sim, bora lá para a questão. Muito bem, vamos lá. Esse aqui é o gráfico da questão, mas o enunciado está aqui, ó. Vamos lá. Ele fala assim, ó, a curva de solubilidade de um sal hipotético é isso aqui. Na verdade, não é sal hipotético, né? Ele está mostrando aqui, ó, o carbonato de lítio e o acetato de prata. O exame desse gráfico pode afirmar que a dissolução em água do carbonato de lítio e do acetato de prata devem ocorrer com liberação de calor e absorção, respectivamente, com absorção e liberação, respectivamente, ambos com liberação, ambos com absorção, ambos sem efeito térmico. Bom, já vamos começar assim. Algumas coisas a gente não precisa exatamente do conhecimento para resolver, daquele conhecimento específico. Vamos pensar numa coisa aqui que é meio excludente. Você percebe que um gráfico, o acetato de prata, tem um comportamento que, conforme a temperatura sobe, o gráfico sobe, e o outro, conforme a temperatura sobe, o gráfico desce. Você percebe isso aqui? Então, não é possível que eles tenham o mesmo tipo de comportamento em relação à temperatura. Ele está falando aqui de liberação de calor, absorção de calor. Então, ó, ele está falando aqui na letra C que nos dois casos a dissolução ocorre com liberação de calor. Se eu estou mexendo com a temperatura, que tem, né, relação aí com o calor, vamos dizer assim. Se eu estou mexendo com a temperatura e os comportamentos são diferentes, eles não têm as mesmas características. Então, eu já posso excluir a C. E o mesmo para D, que ele fala que nos dois casos é absorção de calor. Ó, se eu mexo na temperatura e os comportamentos são diferentes, a relação dessas espécies com o calor é diferente, eles não têm o mesmo comportamento. Então, pode tirar isso aqui também. E aqui, em ambos os casos, sem efeito térmico. Ele está dizendo o seguinte, a temperatura não influencia na solubilidade desses sais. Olha, esse é um gráfico de solubilidade. E, obviamente, quando eu aumento a temperatura, muda o comportamento da solubilidade desses sais. Então, não é sem efeito térmico. Pronto. A gente está entre duas alternativas agora. Uma que fala que o carbonato de lítio é com liberação de calor e o acetato de prata com absorção, e o outro, o inverso, absorção, liberação. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Vamos lá. Bom, existem dois tipos de processos, né, que a gente conhece no que diz respeito ao calor. Aqueles que absorvem calor e aqueles que liberam calor. A gente está falando de reações ou de processos, né, endotérmicos e exotérmicos, certo? Endotérmico, vamos colocar aqui, ó, endotérmico. Como o nome sugere, endo é dentro, certo? Então, processos que são endotérmicos puxam o calor para dentro. Ou seja, entre aspas, tá? Eles gostam do calor. Então, se eu aumentar a temperatura, eu estou favorecendo o processo. Dá uma olhada nos dois gráficos aqui, ó. Quando eu vou de 0 para 10, de 10 para 20, 30, 40, 50, quem que está gostando desse calor? Quem que está pegando esse calor e aumentando a sua solubilidade? Dá para notar aqui é o acetato de prata, certo? Então, olha só, o acetato de prata, conforme eu aumento a temperatura, ele vai absorvendo esse calor que está sendo dado e dissolvendo mais. Então, a solubilidade do acetato de prata é endotérmica. Então, aqui é o acetato de prata. Obviamente, né, a gente já mata o outro também, mas vamos analisar aqui. O outro tipo de processo que existe é o vou colocar tudo aqui, ó, exotérmico, certo? E como o nome sugere, exo significa fora, ou seja, são os processos que jogam o calor fora. Então, a gente poderia dizer que eles não gostam, vamos arrumar aqui, eles não gostam do calor, certo? Se eles não gostam do calor, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade. Tá? Aqui não. Aqui, quando eu aumento a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade, porque eles gostam do calor. Nesse caso, é o contrário. Quando eu aumento a temperatura, diminui o coeficiente de solubilidade. E isso a gente pode notar. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, a 10 graus o carbonato de lítio, ele dissolve 16. Se a gente pegar ele aqui, ó,
a 30 graus, quer dizer, eu aumentei a temperatura, ele dissolve menos de 14, ou seja, diminuiu. Então, é exatamente esse o comportamento. Ó. Quando eu aumento a temperatura, diminui a solubilidade. Isso indica que é um processo exotérmico, que é um processo que joga o calor fora. Então, aqui ó, é o carbonato de lítio, tá? Então, o carbonato de lítio ocorre, a dissolução dele ocorre com liberação de calor. E o caso do acetato de prata, ele ocorre com absorção. Agora a gente só tem que ver respectivamente quem que ele fala primeiro, né? Ele fala carbonato de lítio e acetato de prata. Carbonato de lítio, liberação, e acetato de prata, absorção. Então ocorrem respectivamente com liberação e absorção de calor. E aí a gente chega então que a resposta para esta questão é a alternativa A de quê? A de I love you, baby. Certo? Que significa eu te amo, bebê. É brincadeira, você sabe que não é assim que se escreve. Maravilha? Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você pode gostar e aqui embaixo um link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar o curso com todo o material que vai te dar um apoio muito interessante. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.